dos assuntos que mais tem sido comentado no Brasil ultimamente é o da reforma política. Mas ninguém ainda determinou qual é a reforma política que se quer. Qual é a minha reforma política? Qual é a sua reforma política? Qual é a reforma política do deputado que você votou nas últimas eleições? É uma questão a ser levantada. O nosso sistema hoje, que é muito criticado, principalmente aqui no nosso país, na minha humilde interpretação, é o melhor sistema do mundo. Por quê? Porque quando você vai votar, por exemplo, num vereador, você vota no partido. Preste atenção, você vai votar no vereador, o número dele, por exemplo, é 20, que vou pegar o número do PSC, 20. E a centena do seu candidato é 100. Por exemplo, 20, 100, ok? Quando você vota 20, você votou no partido. Então você vota duas vezes, uma vez no partido, e depois, tendo um dos candidatos daquele partido que você se simpatiza, por exemplo, o número 100, você vota de novo a centena, né, o número 100, e você votou no vereador. Quando você vota para deputado federal é a mesma coisa. Você tem 4 dígitos. Você vai votar, por exemplo, num deputado do PT. Então você vota 13, você votou no PT. Aí você vai votar daqueles candidatos que aquele partido apresentou, todos têm um número, de 00 a 99, você escolhe um, por exemplo, lá o 77, você vota 1377. Você votou primeiro no partido, depois você votou no deputado. E é assim para deputado estadual, que são 5 dígitos. Vai votar, por exemplo, em um candidato do PMDB, né, que é 15. Você vota primeiro 15 e depois você vota na centena do seu deputado estadual. Você vota no partido. Depois que terminam as eleições, apuram-se quantos votos teve o partido. Se aquele partido tem votos suficiente para eleger 5 deputados, os 5 daquela lista de deputados do partido, os 5 mais votados é que são eleitos. Então eu entendo que esse sistema é o melhor sistema que existe. Por quê? Porque primeiro você vota no partido. E quem quer reforma política diz, porque as pessoas precisam votar no partido. Mas é assim, aqui você vota no partido. Mas as pessoas precisam ter uma lista. Mas já existe a lista. Só que na lista você escolhe quem você quer. Quando se fala em lista fechada, eles querem colocar o João em primeiro, o Paulo em segundo, o Pedro em terceiro, o Antônio em quarto. Aí você pensa comigo, num país como o Brasil, quantos milhões o primeiro colocado vai pagar para colocar o nome dele em primeiro lugar na lista? Em segundo, em terceiro, aqueles partidos que elegem 5, até o quinto, quanto vão pagar cada um para estar entre os primeiros da lista? A forma mais correta é como é hoje. Você coloca todos os candidatos da lista e você vota no partido. E se você quiser votar em um daqueles candidatos da lista, você pega o número dele, que é a segunda centena, primeiro tem a dezena, depois a centena, e você vota naquele que você quer votar. Se o partido elege 6, você, mas o deputado Spacioni foi eleito com 30 mil votos. O partido a que ele estava afiliado elegeu 6 deputados federais. Se for 7, me perdoe, mas eu acho que foram 6. Deputados federais. Quem são os 6? Os mais votados. As pessoas votaram no partido. Eu vejo muita gente dizer, eu odeio o partido tal, mas eu voto no fulano porque eu gosto daquele fulano. Quando você vota naquele fulano, antes de votar nele, você votou no partido. Então você ajudou a eleger todos os deputados eleitos naquele partido. Se as pessoas começarem a pensar nisso, como é feito, que primeiro você vota no partido, que você não é obrigado a votar no candidato, pode votar só na legenda, só no partido, que você votando no partido, você escolhe um candidato daquele partido. Se as pessoas começarem a entender isso, com certeza vão perceber que o nosso sistema é muito bom, é mal aplicado, é corrompido, as pessoas explicam para que ninguém entenda. Mas se você for friamente analisar, você vai descobrir que esse sistema é muito bom. E quem quer mudar esse sistema, com certeza está pensando em interesses pessoais, não está pensando no país. Você, pense nisso. Programa do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook, Facebook/do Jeito do Jonas. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma personalidade ilustre aqui da nossa cidade, ele que entende de ufologia.
Para quem não sabe, e eu não sabia, fui pesquisar, ufologia é o estudo de relatos, registros visuais, evidências físicas e demais fenômenos relacionados aos objetos voadores não identificados. Daí vem a ufologia, e eu tenho aqui o ufólogo ao meu lado, o Wallace Albino. Obrigado por ter vindo, Wallace, e você explica melhor o que é ufologia do que o texto que eu copiei da internet. Obrigado, Jonas, pelo convite. Uma honra. Uma honra também participar aqui do seu programa. E é isso, a ufologia é a ciência que estuda esses objetos que aparecem no céu. Objetos esses que já são relatados desde os primórdios da humanidade, que já testemunhavam, naquela época se falava em escudos flamejantes, carruagens voadoras, hoje se fala em disco voador. Então, ao longo dos anos, várias pessoas veem esses objetos no céu que não se consegue identificar, ou seja, não é um avião, não é um pássaro, não é um balão, é um objeto que está lá, uma nave que É você não não identificado. sabe, não identificado, né? Mas os estudos que são feitos, principalmente no campo da ufologia, e hoje a ufologia é composta por profissionais das mais diversas áreas, tem médicos, advogados, engenheiros, físicos, químicos que fazem ufologia também, e o estudo leva, assim, a gente a acreditar que a gente está sendo visitado por seres de outros planetas. Há um preconceito contra pessoas que veem disco voador, que acreditam em vida extraterrena? Existe um preconceito nisso? É um assunto polêmico, né? Mas eu acho que esse preconceito vem caindo ao longo dos anos, né? De tempos em tempos são feitas pesquisas se você acredita ou não, e você vê que a porcentagem das pessoas que acreditam ou que já viram, já testemunharam algo, vem aumentando, né? Porque ou a pessoa já viu algo de estranho no céu que ela não soube identificar, ou ela conhece, tem alguém na família, algum amigo que já relatou algo parecido, né? Então eu acho que isso vem caindo. Agora também esse preconceito se deve muito pelo lado da mídia, em boa parte da mídia, principalmente programas que gostam de um certo sensacionalismo, que não sabe separar o lado sério do lado não sério da ufologia. Porque tem a ufologia que trabalha o assunto como uma ciência, mas tem aquela parte também que é meia mística, né? Tem interesses financeiros, então acabam falando um monte de coisa, um monte de besteira, e alguns programas sensacionalistas acabam dando mais espaço para esse lado da ufologia, porque pelo lado sério, que a gente tem no lado sério, documentos oficiais de vários governos comprovando que os governos pesquisam o assunto, que as Forças Armadas já tiveram um avistamento, caças das Forças Armadas já perseguiram esses objetos já foram detectados por radar, já teve casos desses objetos que desceram, deixaram marcas no solo, marcas em testemunhas, a gente já tem relatos de pilotos, não só de aviação comercial, como aviação militar, tem relatos de astronautas que já viram esses objetos no espaço, então tem muita coisa séria que comprova que objetos voadores não identificados existe. Quando você falou de sensacionalismo, você me deu a oportunidade de perguntar de uma coisa que virou realmente uma coisa chocosa, que é o ET de Varginha. Certo. Como é que você viu esse caso? Isso foi um sensacionalismo? Foi uma brincadeira? Foi o que aquilo? Eu fui um dos principais pesquisadores desse caso, lá que aconteceu em janeiro de 96, lá na cidade de Varginha, no sul de Minas. Inclusive é um capítulo do meu novo livro. Foi um caso super sério, que a gente pesquisou lá, que 4 criaturas foi capturada pelo exército brasileiro, né, uma equipe lá da ESA. Chegaram a capturar? Capturaram. Uma equipe da ESA, a Escola de Sargento das Armas, né? A gente tem a gravação de militares que participaram dessa operação, né? E essas criaturas foram vistas, foram capturadas, foram levadas para a ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, que fica em Três Corações, a 20 quilômetros de Varginha, e depois de um comboio foi levada para a Unicamp em Campinas, né? As que estavam mortas foi autopsiada por uma equipe comandada... Ah, já haviam mortos? Havia mortos. As que estavam mortas foi autopsiada por uma equipe comandada pelo legista Abadão Palhares, e as que estavam vivas foram encaixotadas, foi mandada de helicóptero de Campinas para Brasília, e de Brasília saiu em um avião cargueiro para os Estados Unidos. E a gente conseguiu várias informações, por exemplo, depois que essa criatura foi levada daqui do Brasil para os Estados Unidos, logo em seguida veio o convite da NASA para se ter o primeiro astronauta brasileiro participando de um projeto espacial da NASA. A gente sabe que isso aí não foi uma simples coincidência, mas sim uma troca de gentileza entre os dois governos. A gente teve outras informações, por exemplo... Mas deixa eu voltar nesse negócio aí, que agora você me surpreendeu. Uhum. Foram capturados vivos 4.
Eram 4 criaturas. Eram 4 seres. E Quantos vivos? 2. 2 vivos e 2 mortos. E os autopsiados, você tem notícia da autópsia? Foi levado para a Unicamp. Tinham órgãos, tinham então, pele? a gente não tem essa informação. A gente sabe que foi uma equipe comandada pelo legista Badam Palhares que fez a autópsia nessas criaturas dentro da Unicamp. O Badam Palhares é considerado uma pessoa séria. Sim. Tanto que na época ele negou o caso, disse que não tinha nada a ver, mas depois aconteceu um fato curioso, que na universidade onde ele lecionava, lá que ele dava aula, né, como o nome dele estava sendo divulgado abertamente na mídia, né, e isso a gente sabia que do envolvimento dele por causa de militares que relataram isso pra gente. E um aluno dele perguntou, doutor, é verdade essa história que você estava envolvido com o ET de Varginha, aí não sei o que lá? E a resposta dele na sala de aula para o aluno foi a seguinte, ele falou, eu gostaria de te responder essa pergunta, mas eu não posso agora, me pergunte isso novamente daqui a 10 anos. Então, quer dizer, mas já foram 10 anos. Já foram, mas ele acabou se silenciando aí. Acabou silenciando. Não resolveu não falar, né? E por que esses elementos deveriam ser mandados para os Estados Unidos? Por que eles não poderiam, ao contrário dos Estados Unidos, vir aqui e ter aí um equipamento? Então, os Estados Unidos veio aqui, a gente teve comprovação também. Outra coisa que a gente pegou o governo aí em uma suposta mentira para cobertar o caso, é que durante aquela época era muito comum, relatado por funcionários da Unicamp, carro da Embaixada Americana entrando e saindo da Unicamp. A gente levantou isso e a explicação do governo era que estava sendo construído na época o primeiro satélite brasileiro, o BrasilSat-1. A gente foi atrás dessa informação, era verdade, o BrasilSat-1 estava sendo construído nessa época, mas estava sendo construído no ITA, em São José dos Campos. Ele nunca passou pela Unicamp em Campinas. Até porque o ITA é autoridade nesse assunto e não a Unicamp. Exato. Então, ao longo do tempo, a gente vê que eles foram caindo em várias mentiras. O próprio governo brasileiro, lá, o Exército Brasileiro, a primeira coisa foi, não, isso é mentira, nada disso aconteceu. Mas por que você acha, Wallace, que haveria esse medo de se dizer, olha, daqui chegaram aqui alguns seres de outra esfera, de outra atmosfera, de outro planeta, e nós estamos aqui cuidando disso. Por que você acha que teria esse medo? Por que não pode abrir o jogo disso? Bom, isso de informações de conversar com militares e tudo, né? Tem muita coisa em jogo. Primeiro, um receio de causar um pânico generalizado, né? Você vai criar uma guerra ideológica, uma guerra religiosa, que isso pode acontecer. A partir do momento que eles assumirem, tem uma civilização mais avançada do que nós, que vem aqui, invade o nosso espaço aéreo, a gente não pode fazer nada. Mas também o principal, que é o interesse bélico em desenvolver essa tecnologia. Então, uma potência como os Estados Unidos, alguma outra, captura uma nave como essa, é mais cômodo para eles pegarem e levarem ela para um lugar, lá, uma base como existe nos Estados Unidos, lá, uma base chamada Área 51, que fica no deserto de Nevada, e pesquisar isso acobertando o assunto do que divulgar isso para o mundo inteiro, porque eles vão ter que abrir para o mundo inteiro. Eles têm interesse em desenvolver essa tecnologia. Por isso que você acha que é esse acobertamento? Sim. Além do que, você vai causar aí um certo pânico também, né? O fator religioso, como eu falei. E isso pode desestabilizar a civilização. E a gente tem pesquisado casos, que é muito comum na ufologia, da chamada abduções. Pessoas que foram levadas... Nós vamos falar disso no segundo bloco. Isso. Então, se o governo reconhecer que o fenômeno existe, qualquer pessoa que passar por isso pode pedir uma indenização altíssima contra o governo, porque as nossas Forças Armadas, a gente paga imposto para eles proteger o nosso espaço aéreo, né? O Wallace Albino, nós vamos a um breve intervalo comercial, mas antes eu quero dizer para você que inovar ideias é um novo conceito de vida. Você pode melhorar a sua vida através do seu relacionamento interpessoal, através da oratória. E quem ministra um curso de oratória e postura para você é o professor Rubens Marcon, na Inovar Ideias. www.inovarideias.com ou no telefone 981611121. Você que é pastor de igreja e tem dificuldade às vezes no relacionamento, na conversa, você que trabalha numa empresa que precisa ter um relacionamento interpessoal, precisa falar com muitas pessoas, dirigir reuniões e você tem dificuldade nesse tipo de comunicação, faça um curso de oratória e postura com o professor Rubens Marcon lá no Inovar Ideias. Vou repetir, www.inovarideias.com, telefone 981611121. Programa do Jeito do Jonas volta daqui a pouquinho.
apenas voltando para o segundo bloco. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook, do Jeito do Jonas. Estou conversando hoje aqui com o ufólogo, o Wallace Albino. E a pergunta que eu faço para o Wallace no começo do segundo bloco é sobre Erich von Däniken. É óbvio, não vou perguntar se você conhece Erich von Däniken, que é o mesmo perguntar para alguém que lida com futebol se conhece o Pelé, né? Erich von Däniken escreveu Eram os Deuses Astronautas? E eu pergunto, eram os deuses astronautas? O Erich von Däniken estava certo? Para mim, sim. Esse livro foi meu livro de cabeceira durante muitos anos. Eu conheci ele pessoalmente, tive o prazer de conhecer ele pessoalmente quando ele esteve aqui no Brasil no ano passado, dando uma série de palestras. O ano passado, ele veio aqui dando uma série de palestras, inclusive uma dessas palestras foi aqui em Santos, eu acompanhei lá, inclusive dei meu livro também autografado para ele. E eu acredito sim, porque ele coloca no livro lá não só a teoria, mas as evidências, né? As evidências que a gente foi visitado por seres mais avançados que nós desde os primórdios da humanidade, né? E você acha que, em sendo corretos os relatos do Erich von Däniken, você acha que houve em algum momento uma interrupção dessas visitas? Esses planetas podem ter tido algum problema? Porque eu também acho que não confronta, a minha fé pelo menos não confronta, se eu descobrir que tem vidas em outros planetas, até porque nós não temos como contar quantos planetas existem, é como se fosse um areal da praia, como a areia da praia. Existem planetas em todo o universo, e é óbvio que pode existir vida em algum. Sim. Em si existindo, e isso, volto a repetir, não confronta a minha fé, porque eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, em existindo, pode ter havido desses que visitaram aqui algum tipo de interrupção? Não, eu vejo da seguinte maneira, eu acho que uma determinada raça que chegou aqui no passado e eles desceram aqui, na época eles eram recebidos como deuses, como anjos, isso é relatado não só na Bíblia, mas em vários livros sagrados aí antigos, né, que falavam de anjos que desciam em carruagens voadoras, escudos flamejantes, e acompanharam a evolução da humanidade. Só que com a evolução da humanidade, né, a gente começou a desenvolver uma tecnologia, nós deixamos de ver esses seres como deuses, como anjos, e passamos a ver esses seres como invasores. Hoje, quando aparece uma nave, isso a gente tem relatado em documentos de vários governos, a primeira coisa que os governos fazem é mandar caças para tentar abater essas naves, tentar derrubar. Então eles não dá para fazer uma comunicação, um sinalzinho de fumaça, e falar, vamos sentar e fumar o cachimbo da paz? Não tem como? Não, pelo menos não tem esse interesse, né? Então eles se afastaram. Eu acho que eles continuam acompanhando a nossa evolução, mas sem descer aqui como desciam no passado, porque hoje nós, querendo ou não, se tornamos uma ameaça para eles. Nós é que somos ameaça? Se tornamos uma ameaça, sim. Hoje a gente tem, como já teve casos aqui no planeta de algumas naves extraterrestres que caíram, e tudo indica que é abatida pelo governo americano, como teve um caso famoso que aconteceu em 47 em Roswell, lá no Novo México, que uma nave caiu lá e, segundo informações, o governo americano teve envolvido. E que tipo de tripulação tinha? Eram seres também, seres baixos, né, cabeças grandes de proporcional ao corpo, né? Que você acha que são animais, que não são os seres principais lá? Isso, na minha opinião, de modo de ver, porque já dentro dessas naves já foi visto esses seres baixinhos, aqueles seres comuns que é divulgado aí em toda matéria de ufologia, e também seres de aparência humana, né? Então eu acho que essa raça inteligente que vem para cá é uma raça bem semelhante a nós, porque influenciou com a gente no passado. E eles criaram, através de laboratório, algum ser tipo híbrido, através de clonagem, porque esses seres são todos iguaizinhos, que vem para cá fazer esse trabalho para eles. Por isso o que faz você acreditar que essas pessoas, esses seres, ou esses anjos, essas pessoas que vinham, né? Você pega, por exemplo, a narração de Sodoma e Gomorra, tinham lá 4 anjos que vieram cuidar lá da família do Ló, né? Aquela coisa toda. Você acha que esses seres eram de outros planetas, esses anjos, eram de outros planetas? Por quê? O que te dá essa certeza? Pela tecnologia que eles possuíam, né? E, por exemplo, anjos não precisavam vir em naves, né? E eram relatados naves. Eles falavam em escudos flamejantes, carruagens voadoras, mas não era uma carro que nem relatado na Bíblia. Carros de fogo? Carros de fogo. Então eram descritos que tinham naves. Por exemplo, você pegar um capítulo do meu livro também fala sobre esses casos que a gente interpreta como casos ufológicos na Bíblia, né? Então fala da visão de Ezequiel, que Ezequiel descreve que o Espírito do Senhor desceu na frente dele.
estava descendo do céu, para ele era o Espírito do Senhor. Mas quando ele descreve o Espírito do Senhor, ele fala que o Senhor tinha 4 pernas e vários olhos. A gente interpreta isso, as 4 pernas no trem de pouso de uma nave, os olhos as luzes do objeto, que é lógico, numa época que não existia nada que voasse, eles não tinham conhecimento disso, então quando via aquilo descendo do céu, para eles era Deus que estava descendo, né? Por exemplo, no nascimento de Jesus, né? A estrela de Belém que se aproximou lá da caverna lá, tudo é uma estrela, é um sol se aproximasse da Terra acabaria com tudo isso aqui. E hoje os relatos de pessoas que vê essas naves, chamado disco voador, durante a noite só vê uma luz. Então naquela época eles vê uma luz se aproximando, para eles era uma estrela que estava descendo, mas a gente entende que seria uma nave. Então a gente associa assim esses casos da ufologia, que a gente vê que acontece desde o passado, ou seja, só mudou a maneira de interpretar. Antigamente se via anjos em carruagens voadoras, hoje se vê ETs em discos voadores. Então acho que só mudou a linguagem e de repente é a mesma coisa. Isso você tirou do livro do Erich von Däniken? Também, o Erich von Däniken é o mais famoso, mas não é só ele que defende essa teoria, né? A gente tem também um russo famoso, Zakariya Sitchin também, tem outros também escritores que defendem essa teoria, e é uma teoria o Erich seria uma leitura mais popular, por isso é que ele ficou mais gravado? Eu comprei com 16, 17 anos de idade, eu comprei o livro do Erich von Däniken, me assusto saber que ele ainda está vivo, Sim. Porque eu comprei quando eu era jovenzinho, mas eu li escondido, que se meu pai pegasse, me excomungava. Ele talvez, né, acabou fazendo meio que romanceando aí, né? Então acabou sendo mais popular. Mais popular, né? Virou best-seller, né? O livro dele no mundo inteiro, foi lançado em várias línguas, né? Então ele acabou sendo mais popular, mas ele não é o único escritor que defende essa teoria assim, de que a gente seria até descendente de seres do espaço. E você acha que a Terra corre algum perigo? Ou você acha que não tem nada a ver, que vamos continuar nosso curso? Essas guerras, essas revoluções, essas questões religiosas que hoje afetam aí principalmente essa briga de muçulmanos com cristãos, você acha que tem alguma coisa a ver também com extraterrestres ou, na sua opinião, não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. Aí talvez até o fato de tanto conflito assim entre nós mesmos aqui que moramos no planeta até seja uma maneira desses seres não quererem um contato direto, mais próximo com a gente, né? Estão esperando a gente resolver os nossos problemas para depois, né? A partir do momento que a gente tiver consciência que a gente não é brasileiro, americano, judeu, asiático, mas a gente é terráqueo, aí sim talvez a gente pode... Somos todos terráqueos? Somos todos terráqueos, né? Aí a partir daí sim poderemos ter um contato mais próximo com alguma civilização de fora, né? Então eu acho que eles devem acompanhar, mas acompanham sim, porque bem, se você pegar locais onde tem conflitos, guerras, quando teve tsunami, agora o vulcão que entrou em erupção, então, acabam sendo registradas aparições de objetos voadores não identificados nesses locais. Então mostra que eles acompanham de perto aí qualquer grande acontecimento no planeta. Qual é a maior evidência de um desses objetos? Alguém que falou assim, olha, eu tive pertinho. Eu sei que tem gente que às vezes fala, o cantor Moacir Franco, uma época, disse que, não sei se ele foi abduzido ou se ele esteve muito próximo de ser. Enfim, essas pessoas nesses relatos, que tipo de objetos são esses? Não, tem vários casos que a gente pesquisa, assim, de pessoas que tiveram um contato mais próximo, né, que a gente na ufologia chama de abdução, pessoas que são levadas. E a abdução é quando é levado? Quando é levado. Quando eles vêm, não? Não, a abdução seria uma espécie de um sequestro, né? A pessoa é levada contra a sua vontade, geralmente ela não lembra do que aconteceu, tem um lapso de memória, viu que passou várias horas sem saber o que aconteceu, né? E aí, através de hipnose regressiva, que ela recorda, né, que foi levada, fizeram experiência, ela aparece com marcas estranhas no corpo, e a gente tem vários casos na ufologia, assim, alguns casos famosos que viraram até filme, né? Então a gente tem casos assim reais mesmo, que foi comprovado. Agora, de relatos de avistamento, a gente tem de presidente da República, o Ronald Reagan, americano, né, presidentes dos Estados Unidos que já relataram que viram, astronautas, como eu falei, já vários astronautas relataram. Então a gente tem pessoas da mais alta credibilidade que relataram. Aqui mesmo no Brasil, a gente teve um caso em 86, que 21 objetos invadiram o espaço aéreo brasileiro. 21 objetos? 21 objetos que saturou o radar, que congestionou... Que ano isso? 86. O aeroporto do Rio de Janeiro de São Paulo não podia decolar avião.
E a Força Aérea Brasileira mandou caças para perseguir esses objetos. E uma das testemunhas que estava no céu pilotando o seu avião era o presidente da Embraer na época, Osiris Silva. Está vivo. Está vivo, eu já entrevistei ele e ele acompanhou um desses objetos. Inclusive ele escreveu um livro recentemente que chama O Decolar de um Sonho, que fala sobre a criação da Embraer, e ele dedicou um capítulo inteiro a relatar esse avistamento, que ele acompanhou de perto e perseguiu uma dessas naves. Ele através de ele estava num avião. É o avião dele, particular. Particular. Ele com o copiloto estava sobrevoando. Vamos atrás. Ele estava sobrevoando ali a região do Vale do Paraíba, quando recebeu pelo radar, ó, tem objetos estranhos aí próximo, ele viu, avistou, teve o avistamento, e se aproximou. Tentou fazer uma volta no objeto, ele disse que era um objeto alongado, bastante iluminado, mas que depois o objeto disparou em uma velocidade e ele perdeu de vista. Eu acredito que exista muitos planetas no universo e que alguns possam até ter vida. Agora, essa questão bíblica, obviamente, por uma questão de fé, eu discordo. Eu acho que realmente que Cristo é o Filho de Deus, eu acho que realmente aquelas personagens bíblicas tinham lá a visita realmente de Deus, e depois isso mudou, é uma questão de fé, mas eu tenho convicção de que existem vidas em muitos lugares e que de alguma forma alguns deles possam nos visitar, possam estar passando aqui pela nossa galáxia, falar assim, vou dar uma chegadinha naquele planeta azul, que lá de cima é azul, né? Isso. Já dizia lá o Yuri Gagarin, a Terra é azul. E um deles possa dizer, vou lá, vou dar uma olhadinha, acredito que possa ter. Agora, essa questão de forma de disco, me parece que é uma história de um piloto americano que viu discos d'água e aí por isso daí veio a expressão disco voador. Isso foi o primeiro avistamento de UFO que deu origem à era moderna da ufologia. Foi na data de 24 de junho de 47, quando um piloto americano chamado Kenneth Arnold estava sobrevoando com seu avião uma formação de montes lá em Washington, chamada Monte Rainier, e viu uma formação de 9 objetos, que eles tinham um formato de um bumerangue. Né? E eles voavam... Eles voavam assim em asa. Isso. E voavam, deslizavam, que ele falava como se jogasse um prato, né? Você jogasse um prato. Então ele deu o nome de Flying Saucer, que em inglês quer dizer pires voador. Sim. Flying Saucer, né? Depois no espanhol ficou platilho volante, né? E no português disco voador, né? E depois então, o Carlos Lacerda fez aquele, no Rio de Janeiro, aquela coisa de jogar o prato para cima, né? E fotografar e colocar na revista O Cruzeiro que o Brasil estava sendo invadido por disco voadores. Já viu essa história, não? Já vi a história da Barra da Tijuca, um caso famoso, mas que infelizmente era uma fraude, né? Isso. Mas que teve outros casos famosos, inclusive também publicado na revista O Cruzeiro. Teve o caso da Ilha de Trindade, que o navio da Marinha chegou a fotografar um objeto voador na Ilha de Trindade, lá no Espírito Santo, né? E essas fotos foi confirmada pela Marinha Brasileira na época, foi divulgada inclusive pelo presidente da República na época. Wallace, você tem aí um livro, Isso. Mostra para o nosso telespectador. Esse é o meu novo livro, né? Fenômenos e Mistérios. Então, nesse livro aqui são 20 capítulos que abordam vários assuntos, não só de ufologia. Tem direito ao autógrafo? Tem, claro. Mas aborda também mistério como Triângulo das Bermudas, pirâmides, chupacabras, monstro do Lago Ness, todos esses assuntos, né? Homens de Preto. Tá aqui o livro. Opa, muito obrigado. Tá aqui. E essa aqui também é uma edição da revista UFO, né? Eu sou co-editor da revista UFO e representante dela aqui na região do litoral de São Paulo, que é a principal revista sobre o assunto do planeta, né? E a única aqui no Brasil. Também um presente para você. Muito obrigado. Muito bem. Wallace Albino, ufólogo. 30 segundos para falar tchau. Bom, agradeço, Jonas, aqui o convite. É sempre bom você participar de programas que tratam e dão espaço para tratar o assunto assim com seriedade, tá? Agradeço a participação, o convite e estou aí à disposição para voltar novas vezes. A honra foi minha e nós estamos aqui à disposição para ouvir você também, que tem uma especialidade, que tem até como lazer, né? Algum tipo de assunto que você pesquisa, que você gosta de falar, vem falar aqui. Pelo menos você vai falar para toda a cidade do Guarujá, para algumas cidades da região. É importante nós divulgarmos o seu trabalho. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.